Sejam muito bem-vindos a uma conversa sobre livros. Neste caso, O Coração dos Avós é de Chocolate. Nunca tínhamos tido até agora um livro sobre crianças, pensado em crianças, um livro de literatura infantil. Doutora Adriana Alves, bem-vinda. Já me disse que esquecemos a doutora e o senhor, portanto, Adriana e Carlos, estamos apresentados. Como é que está? Está bem? Tudo bem, muito obrigada, consigo também. Também está tudo bem. Adriana, fazia falta falar sobre amor num livro infantil? Sim, é assim, portanto, o leque de escolhas a nível de literatura infantil já é bastante, temos muitas opções. No entanto, portanto, este aqui com um foco muito especial, não é, para aquilo que é a relação dos avós e dos netos, que eu posso falar um bocadinho aqui mais a título pessoal. Portanto, esse livro foi construído, que, portanto, é o fruto da herança emocional, não é, que os avós deixaram na minha vida, dedicado também à filha que eu tenho e que à semelhança da relação que eu tive com os meus avós, ela também tem uma relação de muita proximidade, uma presença diária, portanto, na vida dos avós, e que eu creio que isso só pode resultar, portanto, no bem e no bom, não é? Só pode ser positivo para o desenvolvimento e para o crescimento da Benedita. Claro. Que fazer que teve? Começamos por aí. Eu tive, portanto, os meus avós paternos, o meu avô Aníbal, a minha avó Dolores, que embora não vivessem tão próximos de mim, portanto eram uma presença na minha vida muito, muito próxima. Eu era a neta que ia à casa dos avós, passar as férias. Chegou a ser a neta mais velha, não? Não, sempre a mais nova, de parte a parte. Nós somos uma família muito pequena. Então, eu só tenho 2 primos direitos, tenho do lado da minha mãe um primo, do lado do meu pai também um primo, e eu sou a única neta, portanto, parte a parte. Tem essa vantagem, pronto. Exatamente. Pronto, essa vantagem. Não é mais velha, é a única. Exatamente, e acabei, e também aconteceu o mesmo com os meus primos, com uma relação muito próxima com os avós, eu senti isso, portanto, não só da parte paterna, como também da parte materna. Peço perdão, eu só conheci a minha avó Isabel, foi, portanto, a avó que eu perdi há 4 anos, neste momento já não tenho avós, estão certamente num lugar que não é o mundo, mas acredito que a olharem por mim. E, portanto, o meu avô paterno, infelizmente, não o conheci, já tinha falecido quando eu nasci, mas acabei, portanto, a proximidade foi muito, muito forte. Mas não acho incrível que isso aconteceu a mim, na maioria, boa parte dos meus avós, eu não conhecia a minha avó materna. Não acha que as memórias que eles partilham são tão grandes que parece que as conhecemos? É verdade, é verdade. E é mesmo curioso, não tendo conhecido o meu avô, o facto de continuar a ser uma presença na nossa vida, nas conversas familiares, incrível, não é? No recordar quem era o meu avô Nuno, é verdade, sinto que o conheci. Que ensinamentos é que eles trouxeram? Porque este livro fala de amor, fala de criar, fala de uma horta, não podemos desvendar muito mais, pois ninguém lê, temos que ler, é importante ler, as crianças é importante lerem com os pais, mas que ensinamentos é que eles lhes deixaram assim? Portanto, os meus avós, eu costumo dizer, se a minha infância foi uma infância feliz, muito devo aos meus avós. Foi. Muito. Claro que a toda a família, mas os avós, portanto, eram o aconchego, o colo. Eram não é, a pomada das feridas, das quedas, não só físicas como emocionais, aqueles doces partilhados em segredo, portanto, muitas vezes o contrário dos pais, que tendem a ser o exagero das recomendações, carinhosamente, naturalmente, mas que os avós, portanto, sempre muito próximos. É o carinho, não é? A nossa herança mesmo emocional, o amor, o cuidado, portanto, o saber que aquela presença está ali para curar a neta, o neto, e acho que sim, que me transmitiram, acho não, tenho a certeza, portanto, houve aqui a transmissão de valores, da capacidade de me colocar no lugar dos outros, o reconhecer e identificar as emoções dos outros, esta proximidade, portanto, esta forte ligação às raízes familiares, à aldeia, portanto, ao espaço, à família, e é o expectável, era o que, portanto, era o que se pretendia que acontecesse com todas as crianças e que infelizmente não acontece,
felizmente comigo, e sou muito grata aos meus avós e à minha família por terem sempre uma presença muito próxima, um vínculo, é base segura, é base segura. E sinto mesmo isso. As relações de proximidade com a família, portanto, contribuem muito para a nossa formação de identidade. Uma infância feliz é fundamental. É fundamental para um adulto saudável, para um adulto, portanto, equilibrado, com uma forma que consiga identificar, que consiga reconhecer as necessidades, saber resolver até conflitos de forma eficaz, assertiva. Portanto, eu acho que quando falamos de emoções conseguimos falar aqui de imensas... Aquela ideia de que quem recebe amor dá amor. Dá amor, totalmente. É básica. É básica, sim, sem dúvida. E à medida que foi escrevendo este livro, como é que foi construindo a narrativa? Como é que... Olha, eu posso partilhar, isto surgiu, portanto eu exercia funções na Santa Casa da Misericórdia de Viseu e na altura, portanto, o meu trabalho era dividido nas 3 respostas sociais destinadas à infância. Eram 3 jardins de infância e berçários. E o que é que acontece? Portanto, a dada altura, enquanto psicóloga, claro, nós vamos, portanto, fazendo algumas dinâmicas de grupo, vamos auxiliando na medida daquilo que nos é possível, mas surgiu, portanto, aqui da minha parte uma necessidade de que contributos eu posso deixar para integrar aqui o plano educativo, pedagógico. E então comecei a envolver-me em projetos, nomeadamente, e posso até partilhar, portanto, um dos projetos foi uma biblioteca ambulante, super interessante, posso mostrar depois fotografias ao Carlos. Muito interessante mesmo, ou seja, a biblioteca circulava na escolinha e os meninos podiam fazer a requisição dos livros e os pais também. Tivemos doações de livros, construção incrível. Um dos projetos também era aqui muito a interação da leitura entre os avós e os netos, uma vez que a Santa Casa dispõe também de estruturas residenciais para pessoas idosas. Esse convívio é brutal. Exatamente, chegámos a fazer, não tantas vezes quanto eu desejaria, mas as vezes possíveis, dentro das possibilidades, e surgiu então aqui, eu gosto de escrever, vou escrevendo algumas coisas, não assim nada, como eu costumo dizer, nada sério, mas gosto de ler, interesso-me bastante pelos livros. E eu disse, ok, vou talvez construir aqui uma história, sim, para cada Valência, porque eram 3, portanto, existem mais 2 obras. Na altura, pronto, o projeto não acabou por ficar, digamos, em análise e, entretanto, as coisas também, pronto, eu também deixei de exercer funções na Santa Casa e acontece que agora, portanto, de forma inesperada, embora eu estivesse sempre a acreditar que este projeto alguma vez pudesse avançar, agora acabou por ser um bocadinho inesperado e houve esta possibilidade, portanto, de partilhar as obras e eles deram preferência a esta história. E foi muito por aí. As obras, quando eu as escrevi, foi muito rápido. Não sei se o facto de estar... Eu também sempre trabalhei muito no âmbito da infância e da juventude e o facto de ter, não é, essa proximidade diária com as crianças acaba também por me dar alguma imaginação, claro, fazendo aqui sempre referência àquilo que é o meu pessoal também, mas pegando aqui, não é, nas histórias que vamos ouvindo e que as crianças vão também partilhando. E assim foi a construção da história. E para a história ser construída e desta forma, contribuíram também estas ilustrações da Filipa Martins. Houve liberdade total para a Filipa? Liberdade total. Liberdade total. Isto foi a Filipa, antes de mais, e aproveito para deixar um agradecimento do fundo do meu coração, sim, porque foi de facto uma pessoa, ela trabalhava na altura na Misericórdia também, umas mãos incríveis, e a Filipa esteve desde o primeiro segundo disponível para este projeto. Foi só a Adriana, claro que sim. Bora. Eu, portanto, dei a história, a Filipa leu a história e fez, portanto, os desenhos da forma que ela considerou e que acabaram por ficar muito mimosinhos e até muito... espetaculares. Não, está incrível. Está. E a simbologia da horta? Porque há aqui uma horta, a certa altura na narrativa, é a simbologia de quê? Do amor imaterializado, é isso? Pronto, primeiro eu também cresci numa aldeia ali muito próxima da horta dos avós e tenho muito essas memórias e essas recordações, mas também, portanto, esta ideia surgiu porque não só fazendo aqui referência ao meu pessoal, mas também porque na altura um dos projetos apresentados à Misericórdia foi precisamente a construção de uma horta
para a resposta, para que as crianças pudessem ser elas a cuidar, não é? A verem ali o seu alimento crescer saudável, a responsabilizarem-se por cuidarem daquilo que as rodeia. E fazia todo sentido, aliás, cada vez mais se vê, portanto, as escolas a adotarem esse tipo de metodologia, o contacto com a terra, ao brincar livremente, ao mesmo tempo que trabalhamos tantas outras questões, não é? Da responsabilidade, do cuidar, do saber que aquela flor vai depender do nosso tratamento, do nosso carinho, do nosso cuidado. Depois fazer também aqui muito a analogia, que é isso que se pretende no livro, que é precisamente também passar aqui uma mensagem ecológica, de sustentabilidade, do necessário investimento, não é? Nas nossas plantações. Toda a vida se ouviu dizer, quando a aldeia não planta, a cidade não janta. E desta necessária, portanto, deste nosso necessário investimento na horta, naquilo que podemos comer de forma segura, talvez, não é? Nos dias de hoje, e que eu acho que é tão importante. E, portanto, faz aqui um bocadinho a analogia de as plantações, não só na vida de quem nos rodeia, não é? No coração dos outros, o conseguirmos ser positivos, ter aqui relações interpessoais próximas, com conexões fortes, mas também aqui, aliás, a última frase do livro é precisamente: não te esqueças da tua plantação, na horta ou no coração. É brutal. E a horta, eu agora estava aqui a pensar, eu não tive avós agricultores, mas a minha família, uma outra parte da minha família, de facto tem uma horta e é memorável. É aquela ideia e é a horta, quem diz a horta diz as vindimas também, que é um momento de grande convívio. Sim. A matança do porco, que hoje é menos comum, mas que também é. Portanto, são essas memórias que nós vamos buscar. De grande convívio mesmo, Carlos. Aliás, eu tenho recordações da minha avó Isabel, da minha avó materna, e também dos avós paternos, ali mais da avó Isabel, porque vivia, portanto, ali connosco. Eu lhe perguntei onde é que vive, onde é que cresceu. Em Mundão. Ok, pertíssimo daqui, 9 km mais ou menos. Sim. E portanto, a minha recordação é precisamente a minha avó ter ali toda a área muito bem tratada, tudo muito bem cuidado, e precisamente esses convívios, as merendas. Exato. Que as pessoas se sentavam ali numa manta e estávamos todos a conviver, e acho que por acaso é das memórias das quais eu sinto mais saudades. Claro que agora, portanto, nós convivemos, embora de uma outra forma, não é? É diferente. Tive esse privilégio desse contacto com a terra. Aquela coisa que não podia falhar nada. A merenda era sagrada. Sagrada. E aquilo que a merenda depois trazia, não é? O convívio, as conversas, o estarmos ali num... Estamos a perder isso, num contexto. Ou é outra forma de ver? Não sei, Carlos, talvez, portanto, eu creio que agora as pessoas já começam novamente a ter um bocadinho a consciência deste investimento nas aldeias e do estar e do convívio e do contacto presencial, mas depois também, por outro lado, as vidas de alguma forma frenéticas, não é? Com um ritmo muito alucinante que muitos de nós levamos, não nos permitem dedicar se calhar tanto tempo quanto gostaríamos, até porque isso acaba por ter um efeito muito, muito terapêutico, muito positivo em nós. E acredito e vou vendo dentro das pessoas que me rodeiam aqui à minha volta que há até uma necessidade de estarem mesmo em contacto com as terras. Os fins de semana nas aldeias, cada vez as pessoas procuram mais, por exemplo, as quintas, não é? Onde podem estar livres do barulho, da confusão, e onde podem ter aqui uma proximidade com as quintas, com o solo, com... Aqui a avó chama-se Isabel também. Sim. E o avô Aníbal. Aníbal. A avó Isabel, portanto, materna, eu não conseguia, por acaso, pronto, só fiz a história com os avós, sem identificar se seriam maternos ou paternos, fui buscar, portanto, o avô Aníbal paterno e a avó Isabel materna. São ligeiramente parecidos ou não, na ilustração? Calhou ser, não? A avó Isabel não, até é mais parecida com a minha avó de Loures na ilustração, com a paterna. Que giro, o avô é bastante parecido com o meu avô, camisa inclusive, e sim. Foi ao caso ou não? Foi ao caso, não Carlos, acredito, foi ao brutal. caso, sim. Eu não mostrei qualquer fotografia da família, não. Eu só dei a história à Filipa e, portanto, Filipa, à vontade. É quase telepático. É. E o título? O coração dos avós é de chocolate. O título, não havia outra forma de expressar, de fazer aqui, portanto, a análise geral à história, do que o título tinha mesmo que ter o coração dos avós. E depois encontrar aqui uma palavra doce que pudesse precisamente
identificar aqui aquilo que são os avós e reconhecer precisamente esse coração tão reconfortante e de aconchego que eles são. E então a palavra chocolate não foi difícil a escolher, também porque adoro chocolate, portanto a ideia é, lembro-me de chocolate, e o chocolate para mim é algo muito bom, muito positivo, muito presente na minha vida. Sou uma pessoa que come chocolate todos os dias de manhã com o café. É uma forma de acordar também. De acordar e não sei, portanto, eu creio que eu não sei se será já efeito psicológico, mas creio que não. Se lhe falhar já não corre tão meio-dia. Exatamente, já não tenho tão boa disposição. Muito bom. E então pronto, os avós, o coração dos avós só podia mesmo ser de chocolate. Há aqui, vou voltar àquela ideia de que os avós têm uma relação diferente com os netos, e a Adriana agora é mãe, e percebe a relação que a sua filha tem com os avós. Já consegue perceber onde é que os avós queriam chegar na altura em que davam os doces e os pais escondiam? Perfeitamente, Carlos. Aliás, agora, portanto, aquilo que eu disse no início, que às vezes os pais tendem a ser carinhosamente, não é, aqui um bocadinho o exagero das precauções, das recomendações, agora é isso, é sentir que os meus pais, a avó também, porque a Benedita também já não tem o avô paterno, mas sentir que são precisamente a permissão, a compreensão, o segredo partilhado, o facilitismo. Portanto, Adriana, quando eu tento aqui de alguma forma impor, portanto, ditar, pai, não, se calhar não, às vezes acontece imenso, até com a alimentação, mãe, não, se calhar não, hoje não. Vamos evitar os doces, porque a Benedita já comeu ontem. Mais um. Há muito sim, são muito diferentes daquilo que foram comigo. Também é uma aprendizagem, não é? É isso. A última frase diz: não se esqueçam, já disse há bocadinho, não se esqueçam da vossa missão e façam a vossa plantação na horta ou no coração. Um livro é importante também, não este concretamente, mas ler, aquela ideia de voltarmos a ler, seja num livro físico, num e-book, o que seja, mas o convívio com a letra é importante. Muito importante, Carlos. Eu até creio que mais importante do que a quantidade de livros que nós lemos é precisamente a forma como nós, principalmente literatura infantil, a forma como contamos a história às crianças. Portanto, a forma como é lida a história, a conversa que surge, portanto, em torno da história, e eu acho que os livros infantis têm, de facto, um impacto muito positivo na literacia emocional. E a literacia emocional, portanto, é fundamental para nós, porque envolve a nossa consciência emocional, a nossa capacidade de empatia, portanto, as nossas competências socio-emocionais e, portanto, acaba por nos... Um livro infantil, e qualquer livro, portanto, como dizia o ilustre José Saramago, todos os livros infantis deveriam ser leitura obrigatória para os adultos. Há uma frase de Raquel Ferreira que vai... Olha, coincidência, é uma história para crianças de todas as idades, e nós todos somos crianças. Exatamente, é mesmo isso, é tão importante que às vezes são pequenas mensagens, mas mensagens tão necessárias, não é? Na construção do nosso eu, daquilo que são as emoções estão em todo lado, e através da literatura infantil, de uma forma tão simples, de uma leitura tão clara, tão breve, os adultos também, eles deveriam, portanto, recorrer aos livros infantis, porque eles nos transmitem muita coisa, sobretudo a literacia emocional, que acho que é o ponto-chave. Eu acho que é o ponto-chave para os dias que correm, não é? Exatamente, é mesmo fundamental. Passar valores tão básicos como o amor, a solidariedade, o carinho, o respeito. Não é? Porque repare, Carlos, quando nós, portanto, a literatura emocional é aquilo que nos permite, não é, identificar, reconhecer, compreender as emoções dos outros e as nossas, e também, portanto, ter a capacidade de verbalizar as nossas necessidades de uma forma assertiva, que permita aqui relações mais saudáveis, porque vamos, portanto, falar de uma forma mais positiva, e tudo isto, portanto, é como se fosse uma bola, não é? Uma coisa leva à outra, e, portanto, a literatura emocional, falamos de consciência emocional, da capacidade de reconhecer, gerir as nossas emoções. Ora bem, se nós temos a capacidade de fazer a gestão das nossas emoções, de identificar as emoções nos outros, somos pessoas mais empáticas, somos pessoas mais confiantes, mais seguras,
gostamos de nós, vamos também reconhecer no outro, ter a capacidade de compreender, ter a escuta ativa. Ora bem, sendo pessoas mais empáticas, vamos ter melhores relações, vamos ser mais felizes e, portanto, vamos até, permite-nos até resolver os nossos conflitos, não é? Com os outros e permitir aqui relações interpessoais positivas. E lá está, a história da horta é construir para o outro, Exatamente. É fazer pelo outro, olhar para o outro. Cuidar do outro, cuidar dos nossos, cuidar dos outros. É importante, quem está à nossa volta. Eu costumo dizer muitas vezes em contexto de trabalho e não só, porque há muito agora, portanto, uma frase que se utiliza, nós não vamos mudar o mundo. E eu costumo dizer, Carlos... Nós vamos sim. Exatamente. Nós mudamos, nós mesmo que só consigamos mudar alguma coisa na vida daquela pessoa, nós já estamos a mudar alguma coisa. Aquela pessoa certamente depois já vai, portanto, seguir um bocadinho, não é, este comportamento e também irá mudar a vida de alguém. Isto é um efeito dominó. Portanto, nós sim, cabe-nos a nós ter essa responsabilidade de educar as gerações, de sermos todos responsáveis, não é, por relações harmoniosas e cordiais, e escolher sempre, portanto, na dúvida, também digo muitas vezes, e ouvi isto uma altura também numa entrevista, na dúvida entre ser gentil e não ser, opta sempre pela gentileza, pelas palavras que possam dizer aquilo que tu queres expressar, mas que não magoem o outro. E eu acho que a literatura infantil é fundamental. Claro que isto é uma aprendizagem ao longo da vida. Eu agora falo, portanto, desta forma, também não é tudo perfeito, nem de longe nem de perto, também tenho as minhas inquietações, portanto os meus problemas, mas encontrar aqui sempre a melhor alternativa de os resolver e isso é extremamente importante se houver aqui um autoconhecimento daquilo que são as minhas necessidades, as minhas emoções e ter aqui a capacidade de interpretar as emoções do outro, porque isso vai permitir umas relações mais harmoniosas. Isso possível com o convívio dos avós, então aí é ouro sobre azul, claro, não é? Que sim. O Coração dos Avós é de Chocolate. Última questão, porque é que este livro deve ser lido? Eu sei que é uma pergunta difícil para quem o escreveu, mas porque é que toda a gente deveria ler este livro? Porque eu acho que este livro é de leitura muito simples e que acaba por chegar ao coração das pessoas com mensagens tão necessárias e tão importantes na nossa vida, que nós necessitamos verdadeiramente destes valores, não é? que estão aqui nesta história, que é precisamente a empatia, a capacidade de nos tolerarmos, de nos compreendermos, de percebermos que somos todos diferentes e que é precisamente a essência está nessas diferenças e optarmos sempre aqui acho que não há outra palavra mais poderosa do que empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de termos precisamente esta base. Claro que a empatia também é construída, portanto a empatia, a nossa autoestima é construída precisamente com base nesta base segura que vem precisamente da família, dos avós inclusive. E portanto eu acho que é um livro que será de leitura, claro que eu sou suspeita, mas que será de leitura interessante para todos, porque tem mensagens necessárias, fala de amor e de empatia, sim, e portanto é importante a leitura. É um livro muito interessante, parabéns. Obrigada. Parabéns também à Filipa pelas ilustrações, que telepaticamente foram buscar memórias, até visuais dos seus avós, o que é fascinante. Adriana, foi mais uma vez um gosto reencontrarmos-nos aqui. Muito obrigada. Bem-aja e até à próxima, está bem? Muito obrigada. Leiam, já sabem, O Coração dos Avós é de Chocolate. Sugestão de leitura, um chocolate ao lado, ir provando chocolate a ler este livro. Até à próxima.